Tô gravando esse vídeo para tirar qualquer dúvida que tenha ficado ainda em relação à notação científica, que é uma revisão de tudo que a gente viu, e para auxiliá-los também na avaliação, quem ainda está com dificuldade, pois eu vou estender o prazo até no máximo quinta-feira para me entregar essa avaliação, tá bom? A notação científica, gente, ela é utilizada para demonstrar números muito grandes ou números muito pequenos de uma forma mais fácil, para a gente não ter que ficar escrevendo esse número por completo, né? Então, nós utilizamos uma base 10 elevada a um expoente. Para a gente transformar tanto um número maior que 1 quanto um número menor que 1 em notação científica, nós vamos utilizar a seguinte regra. Para números maiores que 1, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imaginar que eu tenho uma vírgula aqui, ó, no final de cada número, tá? E aí, eu preciso, para ter uma notação científica, ter um número que, multiplicado por uma base 10 elevado a um determinado expoente, esteja entre 1 e 9, tá ok? Então, eu preciso fazer com que essa vírgula caminhe, vamos assim dizer, né? Então, vamos lá. Nesse primeiro 160, o que eu faço aqui, ó? Eu tenho a vírgula aqui. Para eu conseguir ter um número entre 1 e 9, eu preciso que a minha vírgula venha para cá, ó. Então, nós vamos ter que caminhar 2 casas decimais. Então, percebam, ó. Então, eu caminhei 1, 2. Na hora que eu caminho 2, eu chego aqui no meu número entre 1 e 9. Então, ó, eu já tenho esse número, 1,6. Para ser notação científica, tem que estar multiplicando por uma base 10. E o expoente vai ser o número de casas decimais que eu andei, né? Que eu caminhei para poder obter esse valor entre 1 e 9. Quando eu tiver um número maior que 1, essas casas vão me dar um expoente positivo. Então, eu andei 2 casas, né? Eu andei aqui 1, 2. Então, eu vou ter elevado a 2 positivo. Então, esse número em notação científica vai ficar da seguinte forma. O de baixo, ó, percebam que para eu ter um valor entre 1 e 9, eu preciso andar 1, 2, 3. Eu preciso andar 3 casas decimais, ó, para chegar aqui. Correto? Então, para eu escrever a notação, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado ao número de casas que eu andei para ter esse valor aqui de 2,5, que vai ser, então, 3 casas. Positivo o expoente, porque é um número maior que 1, o número que eu estou representando em notação científica. Nesse caso aí, eu tenho 90.000. Para eu ter um valor entre 1 e 9, eu preciso que a minha vírgula venha até aqui, ó. Então, ela começou aqui. 1, 2, 3, 4. Andei 4 casas. Coloquei minha vírgula aqui. Então, na hora de demonstrar em notação científica, 9 vezes 10 elevado a 4. Positivo, porque todos esses 3 números aí que eu acabei de fazer são maiores que 1. No caso dos números menores que 1, o que eu vou fazer? Eu vou ter o mesmo esqueminha, só que agora a minha vírgula ela vai andar onde eu já estou vendo a vírgula, porque ali, ó, na primeira parte, eu pedi para que vocês imaginassem que a vírgula esteja aqui, né? Nesse caso, eu já tenho uma vírgula aqui. A vírgula ela vai caminhar para o lado direito, aqui ela caminhou para o lado esquerdo. Quando eu caminho para o lado direito, tá? O meu expoente vai ser negativo. Então, quando eu tenho números menores que 1, meu expoente vai ser negativo. Seguindo o mesmo esquema de números maiores que 1. Eu vou contar quantas casas decimais eu tenho para conseguir um número entre 1 a 9. No caso aqui, eu tenho 1, 2. Andei 2 casas, ó. Só que como o número é menor que 1, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2. Aqui embaixo, ó, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para eu conseguir ter um número entre 1 e 9 multiplicado por uma base 10 elevado a um expoente negativo, porque esse número que eu quero representar, ele é menor que 1. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado às casas que eu andei, que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado a menos 6. E, por fim, 0,003. Eu preciso andar 1, 2, 3. 3 casas para eu conseguir ter um número entre 1 e 9, né? Então, vai ficar 3
vezes 10 elevado a menos 3. Agora, pessoal, vou fazer um resuminho aqui das operações. Coloquei uma soma e uma subtração para relembrar vocês como que a gente vai proceder nesses casos. Primeira coisa, a gente precisa igualar os expoentes das bases. Como que eu faço isso? Eu posso escolher qualquer um. Eu vou escolher esse aqui, ó, que tá negativo, para transformar ele numa base 10 elevado ao expoente 2. O que eu tenho que fazer? Seguir a regrinha, né? Quando eu ando uma casa para a esquerda, aqui aumenta 1. Percebam que tá menos 3. Então, se eu andar uma casa para a esquerda, vai ficar menos 2. Se eu andar outra casa para a esquerda, vai ficar menos 1. E assim, sucessivamente, até chegar no 2. Então, eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem, ó. 0,14 vezes 10 elevado a menos 2. Andei à esquerda, somei 1, porque menos 3 mais 1, menos 2. Agora, eu vou andar mais uma casa, ó. Quando eu ando mais uma casa, eu adiciono mais um 0. Vezes 10 a menos 1. Somei menos 2 mais 1. Deu menos 1. Agora, mais uma, ó. 0,0014, porque eu tô andando. Ó. Quando eu vou andando à esquerda, eu vou somando, eu vou adicionando zeros, né? Agora, vezes 10 elevado a 0. Lembrando que toda base elevada a 0 é 1. Mas eu tenho que chegar em qual expoente? No 2, porque eu tenho que igualar. Então, vamos lá, eu vou continuar andando à esquerda. 0,00014 vezes 10 elevado a 1. Correto? Vou até fazer uma flechinha aqui em cima, para que vocês possam observar. E aí, se eu andar mais uma casa à esquerda, 0,000014 vezes 10 a 2, então, eu cheguei na base elevada ao expoente que eu queria, né? E aí, depois de feito isso, que eu igualei, eu vou somar os valores. Então, ó, eu vou somar 2,8 mais 0,000014. E vou manter a minha base, tá? Percebam, mantive a minha base. Aí, eu vou somar, ó. Na soma desses dois, eu vou ter o resultado de 2,80014 vezes 10 elevado a 2. Portanto, a resposta desse exercício, que já está em notação científica, será esse aqui. Agora, eu vou fazer uma subtração, que é o mesmo esqueminha. Você vai escolher uma das duas para você transformar no mesmo expoente. Eu vou escolher essa daqui, ó, 2,5, para transformar em menos 1. Então, vamos lá, ó. O 2,5, para que eu reduza aqui, ó, se andando à esquerda eu somo, andando para a direita, vírgula, eu subtraio. Então, 25 vezes 10 elevado a 1. Depois, 250 vezes 10 elevado a 0, ó. 2.500 vezes 10 elevado a 1. A menos 1. Cheguei no que eu queria? Cheguei. 10 elevado a menos 1. Percebam que quando eu ando à direita, o que acontece com o meu expoente aqui? Ele está diminuindo, né? E quando eu ando à esquerda, ele está somando. Que é o que a gente faz aqui, né? Se a gente anda, aqui nesse caso aqui que eu mostrei pra vocês, se eu ando à esquerda, né, da esquerda pra direita aqui, eu estou o quê? Somando. Aqui, eu vou estar diminuindo, reduzindo, é o mesmo esquema, tá? 2.500 vezes a menos 1. Agora, eu faço a subtração. 2.500 menos 1,5, mantive agora o 10 a menos 1. Porque eu transformei, esse é o intuito, tá? Porque aí eu faço a subtração dos números que acompanham a base e mantenho a base elevada ao expoente negativo. Nesse caso, né? Então, eu vou fazer 2.500 menos 1,5, que vai dar 2.498,5 vezes 10 elevado
a menos 1. Mas percebam que esse valor aqui não está em notação científica. Esse valor aqui está 2.498,5. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar em notação, porque a maioria dos exercícios pede notação. Então, eu vou ter que caminhar essa vírgula aqui para cá, ó. Quando eu caminho para cá, eu somo expoente. Eu vou caminhar 1, 2, 3 para eu ter a minha vírgula aqui, ó. Então, a minha conta em notação vai dar 2,4985 vezes 10. Eu andei 3 casas, vou somar mais 3 aqui. Menos 1 mais 3 vai dar 2. Então, esse aqui é o meu resultado em notação científica. Alguns casos, como nesse exemplo aqui, ó, que eu já tenho o valor em notação. Quando eu não tiver, eu preciso transformar, andando as casas, seguindo sempre a lógica, né? Quando eu ando pra cá, ó, né? Quando eu ando do final do número pro começo, eu somo. Quando eu ando daqui pra cá, né, pra direita, eu subtraio, se fosse o contrário, tá ok? Na multiplicação e divisão é bem simples, porque a gente vai seguir aquela regrinha das potências. Quando eu tenho a mesma base elevada a um expoente, eu mantenho a base. Quando é na divisão, eu subtraio. Quando é na multiplicação, eu somo os expoentes. Então, percebam, ó. Nesse caso aqui, eu vou montar assim, ó, 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dividir os valores, 2,5 dividido por 1,5, que vai dar 1,66. Mantenho a base e faço o que com os expoentes? Na divisão, eu subtraio. Menos 3 menos 2 vai ficar aqui, ó. Menos 3 menos 2. Percebam que eu tenho aqui uma regrinha de sinal, menos com menos dá mais. Então, menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, o resultado dessa divisão é 1,66 vezes 10 elevado a menos 1. E na multiplicação, eu somo os expoentes. Multiplico o número que acompanha a base elevada ao expoente. No caso aqui, 1,2 vezes 10 elevado a 2. Aí, o que eu vou multiplicar? 1,2 vezes 1,4. 1,2 vezes 1,4, fazendo a multiplicação, eu vou ter o valor de 1,68, tá? Então, eu multiplico aqui, eu vou colocar dentro do parênteses, para vocês verem, ó. E aqui, o que eu faço com os meus expoentes? Eu vou somá-los, porque é uma multiplicação, né? Multipliquei aqui, 1,2 vezes 1,4, deu 1,68 vezes 10, 2 menos 3, fica menos 1. Porque esse mais, né, entre mais e menos, fica menos. Então, dessa forma, eu faço uma multiplicação e divisão quando eu tenho envolvendo notação científica, né? Primeiro eu multiplico ou divido os números que acompanham, né, que multiplicam pela minha base 10 elevado a um expoente, e depois eu aplico a regrinha de potência. Na divisão, subtrai os expoentes, e na multiplicação, soma-se os expoentes.